Fala galera, tudo bem? Aqui é Fernando Melo para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje eu vou começar uma série sobre classes de palavras e a primeira, é claro, é a classe dos substantivos. Se você quer saber, quer aprender tudo sobre esse assunto, já deixa um like aqui, se inscreva no canal e vem comigo. A primeira coisa que você precisa saber é que a classe dos substantivos é aquela que dá nome a todas as coisas. E quando eu digo todas, são todas mesmo. Por exemplo, existem milhares e milhares de objetos nesse mundo. Todos eles são designados por substantivos. Colher, garfo, lápis, borracha, mesa, geladeira, televisão, celular, tudo isso é substantivo. Os seres vivos também são designados por substantivos. Então veja só, homem, mulher, criança, cavalo, cachorro, cobra, árvore, tudo isso é substantivo. As partes que compõem os seres vivos também são substantivos. Então você tem cabelo, cabeça, braço, perna, dente, você tem juba, você tem caule, você tem folha, raiz. Tudo isso é substantivo. Os nomes das frutas, legumes, são todos substantivos. Você tem os nomes dos sentimentos. Amor, paz, alegria, tudo isso é substantivo. Você tem o nome das qualidades. Força, você tem inteligência, você tem beleza, tudo isso é substantivo. O nome das ações, soco, abraço, beijo, tudo isso é substantivo. Tem nome, é substantivo. Então preste atenção, não confundir. Eu vou explicar melhor isso daqui a pouco. Mas às vezes as pessoas confundem substantivo, adjetivo, verbo, porque o substantivo nomeia ações, o substantivo nomeia qualidades, mas o nome é sempre um substantivo. O nome em si das coisas são substantivos. E eles são classificados de algumas formas. A primeira distinção, eles podem ser substantivos próprios ou comuns. Os substantivos próprios são aqueles que designam seres de maneira específica. Por exemplo, Fernando. Eu não sou qualquer professor, sou o professor Fernando. Então você já sabe de quem você está falando. Brasil não é qualquer país, é Brasil, é um país específico. Rio de Janeiro é um lugar, uma cidade específica. Então, o substantivo próprio, ele especifica o ser, ele separa ele do grupo. Já o substantivo comum é aquele que nomeia o grupo de uma maneira geral. Então, você veja só, você tem o país. País é um substantivo. Mas qual país? Não sei. Você está falando de uma maneira geral dos países. Homem. Homem pode ser qualquer um. Então isso é substantivo comum. Professor. Substantivo comum. Cidade. Substantivo comum. O substantivo comum é aquele que fala de um grupo, em geral, sem especificar. Já o substantivo próprio, como eu falei, ele especifica os elementos. E o substantivo próprio sempre começa com letra maiúscula. E os substantivos também podem ser classificados como simples ou compostos. Os substantivos simples são aqueles formados a partir de um único núcleo. Veja só, roupa e sol são palavras formadas a partir de um único núcleo. Mas preste atenção, girassol, guarda-roupa. Aqui você tem dois núcleos, guarda e roupa, formando uma única palavra. O verbo gira e sol, formando outra palavra. Aqui você já tem substantivos compostos. Simples, um único núcleo. Substantivos compostos, dois ou mais núcleos. E os substantivos ainda podem ser primitivos ou derivados. Preste atenção nessas palavras. Pedra, pedreiro. Piano, pianista. Pedra e piano são palavras que não foram formadas a partir da transformação de outras, com acréscimo de sufixos, prefixos, enfim. Elas não surgiram a partir de outra palavra, de outro substantivo. Então, são palavras primitivas. Já pedreiro e pianista vieram a partir da transformação de pedra e piano, através de sufixo. Então, aqui você tem palavras, substantivos derivados, ou seja, primitivo, substantivo originário.
que não veio da transformação de outra palavra, de outro substantivo. Derivado, aquele que veio a partir da transformação de outro substantivo pelo acréscimo de sufixo ou prefixo. E os substantivos também podem ser concretos ou abstratos. Concreto é aquele que tem a sua existência independente de outros conceitos, ou seja, aquele conceito do substantivo não depende de outro conceito, de outra ideia para se sustentar. Todos os objetos, por exemplo, são substantivos concretos. Uma vez que eles são bem palpáveis, são coisas físicas, você não precisa de outro conceito para sustentar a ideia deles. Então, mesa, cadeira, faca são substantivos concretos. Mas existem outros que não são palpáveis, mas são concretos. Por exemplo, Deus. Deus é um substantivo concreto, porque no mundo religioso a existência de Deus não depende de outro conceito. Então, o conceito de Deus ele não está atrelado a outros conceitos que o sustentem enquanto ideia. Bom, fada. Fada é substantivo concreto. Por quê? Porque no mundo do conto de fadas, ela existe e pronto. Não é necessária uma explicação para que essa ideia exista. Então, essa é a ideia de substantivo concreto. Já substantivo abstrato é aquele que tem a sua existência atrelada a alguma ação de alguém, a algum outro conceito. Todos os sentimentos são substantivos abstratos porque alguém tem que sentir para que ele exista. Alegria, amor, paixão, tudo isso depende de alguém sentir, então são substantivos abstratos. O nome das ações são substantivos abstratos. Soco, chute, beijo, alguém tem que fazer para que exista. Então, substantivo abstrato. Tudo o que depende de outro ser ou de outro conceito é um substantivo abstrato. Aquilo que não depende, aquilo que é independente semanticamente, é substantivo concreto. E acontece uma grande confusão quando falamos de substantivo abstrato, porque as pessoas confundem o substantivo abstrato com outras classes de palavras. Preste atenção na palavra amor. Amor é o nome de um sentimento. Então, aqui você tem um substantivo. Como se trata de um sentimento, algo que depende de alguém sentir, é um substantivo abstrato. Agora, amou, ele amou bastante. Amou aqui é esse amor, esse sentimento posto em prática. Já que é uma ação, aqui temos um verbo. Inclusive ele está flexionado. Amou é verbo. Ele é amoroso. Amoroso aqui já é um adjetivo. É a qualidade daquela pessoa. Então veja a diferença. Amou, verbo. Amor, substantivo. Amoroso, adjetivo. Preste atenção também aqui. Ele se alegrou. Ele está tendo a ação de se alegrar. Ele é alegre. É a qualidade ou estado de espírito dele. E qual o nome desse estado de espírito? Qual o nome dessa qualidade? Alegria. Ele tem alegria. Alegria é substantivo porque é o nome dessa qualidade, é o nome desse sentimento, é um substantivo abstrato. E eu ainda posso te apresentar os coletivos, substantivos coletivos, que designam grupos de um mesmo elemento. Olha só, cardume é o coletivo de peixe, ramalhete é o coletivo de flor, atlas, o coletivo de mapas, arquipélago, coletivo de ilhas, e assim existem vários outros coletivos. É muito legal você conhecer vários deles. E antes de terminar esse vídeo, eu quero te mostrar o processo de substantivação, que é quando uma palavra que não é substantivo, ou normalmente não é substantivo, torna-se um. Isso é muito comum com o uso de determinante. Por exemplo, um artigo. Veja o exemplo. O cantar dos pássaros é bonito. Aqui a palavra cantar costuma ser verbo. Está até na forma do infinitivo, cantar. Agora, o cantar. Quando você coloca o determinante antes, o cantar dos pássaros. Aqui você tem o sujeito dessa oração. O verbo é o verbo ser. É e a qualidade, o adjetivo, bonito. O cantar dos pássaros é o sujeito. E o núcleo desse sujeito é cantar. Você sabe que o núcleo do sujeito é sempre um substantivo.
Então, isso é o processo de substantivação. Quando uma palavra que não é substantivo passa a ser em determinado contexto. Foi muito legal ter você aqui até agora. Deixa o seu like aí, se inscreva no canal e até a próxima.